tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Beleza, consegue me ouvir bem, né? Sim, professora. Joia. Bom, então, como eu combinei com vocês, hoje a gente vai fazer a correção das atividades pendentes, tá bom? E eu vou apresentar para vocês o nosso projeto integrador da Unidade Curricular 2. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos iniciar? Beleza. Então, vamos lá. Como eu comentei, pessoal, na Unidade Curricular 2, a gente vai estudar sobre os riscos físicos, químicos e biológicos, né? Então, a gente iniciou os estudos pelos riscos biológicos. Posteriormente, a gente vai fazer o estudo dos riscos físicos e depois dos riscos químicos. Eu disponibilizei uma aula na qual eu fiz a gravação e coloquei o link para vocês. E depois eu gravei a aula direto pelo YouTube, para que vocês pudessem assistir sobre os riscos biológicos, tá? E o conteúdo está disponibilizado aqui, em materiais, tá bom? Então, se tiverem alguma dificuldade, quiserem fazer uma revisão, vocês podem vir aqui, materiais do C2, que tem o material em PowerPoint, tem aqui em PDF, e tem o link da gravação das aulas, tá bom? Então, qualquer coisa vocês podem acessar lá. Vamos lá fazer aqui a correção. A primeira atividade pediu para a gente julgar certo ou errado com relação aos riscos biológicos. Então, para que a gente respondesse aqui essa primeira atividade, a gente deveria assistir às aulas, fazer a leitura do material e da NR32, né? Então, eu falei para vocês, pessoal, façam a leitura da NR32, principalmente a parte que fala dos riscos biológicos. Então, vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte: todo trabalhador com possibilidade de exposição a riscos biológicos deve utilizar a vestimenta fornecida a ele sem ônus. Certo ou errado? Vamos lá, pessoal. A NR32, a NR32, ela fala o seguinte: quando esse trabalhador ele está exposto a um local que seja centro obstétrico ou centro cirúrgico, a empresa deve oferecer a vestimenta adequada sem ônus. Então, a questão está errada. Por quê? Não significa que todo trabalhador com a possibilidade da exposição de risco biológico deve usar a vestimenta fornecida. Vamos supor que eu trabalho em um laboratório de coleta de análises clínicas. Estou exposta a risco biológico? Estou. A empresa tem que oferecer uma vestimenta para mim? Não. Entendeu? Então, o fornecimento da vestimenta adequada é para centro cirúrgico e centro obstétrico em geral. Ficou claro? Sim. Então, essa questão foi mais uma pegadinha para ver se vocês entenderam aquele item da NR32, tá? Nem toda exposição a risco biológico, a empresa tem que fazer aí o fornecimento da vestimenta, tá? Então, é só quando a exposição for em centro cirúrgico ou obstétrico. Mirtz, eu não te ouvi, tá bom? Vamos lá. Questão 2. Recipientes para resíduos existentes em salas de cirurgia não necessitam de tampa para vedação. Questão também errada. A gente viu na aula e na NR32 está escrito
que os recipientes para resíduos têm que ter a tampa de vedação, tá? Essa tampa de vedação é uma segurança que a gente tem com relação à exposição a risco biológico, tá bom? Então, essa questão aqui está errada. Alguma dúvida, pessoal, nessas duas primeiras questões? Podemos passar? Beleza, vou continuar então. Próxima questão. A regra de não portar correntes, pulseiras, relógios, brincos e demais adornos é irrelevante, por não oferecer risco iminente no trabalho. Errado, gente. Eu falei para vocês que a proibição do uso de adornos é super importante, né? Então, anel, colar, tudo isso pode ser fonte de contaminação com relação ao risco biológico. Então, a NR32, ela proíbe o trabalhador de fazer o uso de adornos e o técnico de segurança tem que fazer essa fiscalização. Né? Então, ao passar pelos setores, vocês vão observar se as pessoas estão usando o EPI de forma adequada, se não estão usando adornos. Se tiver, você vai educadamente pedir a pessoa para retirar e explicar para ela por que não pode, tá? Então, a gente tem que trabalhar sendo líder pelo exemplo. A gente vai andar correto para que a gente possa servir de exemplo para os demais trabalhadores. E ao fazer essas inspeções, essas fiscalizações, a gente vai falar sempre de forma educada para o trabalhador o fato da proibição, né? Então, a gente não chega abordando o trabalhador e falando assim, oh, você tem que tirar seu brinco, você tem que tirar seu anel. Não, não é assim. A gente fala, oi, fulano, tudo bem? Então, deixa eu te explicar. Aqui no setor é proibido o uso de adornos. Então, eu vou pedir que você retire devido à norma regulamentadora 32. Se a gente receber uma fiscalização, a gente pode ser multado por causa disso, e aí a gente explica todo o contexto, tá? Então, sim, é proibido o uso de adornos, NR32, tá? E aí a questão fica errada porque fala que é irrelevante. Não é irrelevante, pelo contrário, é super importante essa proibição. Questão 4. Considerando a NR32, julgue o item. Em caso de exposição acidental ou incidental, medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente, mesmo que não previstas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, certo? Mesmo que no PPRA não esteja escrito, mas um trabalhador sofra ali um acidente, a gente tem que adotar as medidas de proteção de forma imediata, tá? Existe um setor nos hospitais que também trabalha com essa prevenção de riscos biológicos, tá? Que é o setor lá formado por médicos, enfermeiros, com relação à desinfecção. É um setor de segurança que trabalha junto com o SESMIT. Então, aqui a questão está correta. Questão 5. Os quartos ou enfermarias destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu exterior e devem ser próximos ao posto de enfermagem. Gente, o que vocês marcaram nessa questão, certo ou errado? Eu marquei errado. Por quê? Porque tem que ser interno. Muito bom. Muito bom, pessoal. Fico feliz, vejo que vocês estão atentos. Então, esses lavatórios, eles ficam no quarto, na enfermaria, em que esses pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas estão internados, e não do lado de fora, tá? Então, esses lavatórios são fontes de desinfecção, né? A gente vai lavar ao entrar, ao sair. Então, a questão fica errada porque é dentro, tá? E não do lado exterior, tá bom? Então, veja aí que vocês estão atentos. Próxima questão. Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para um outro posto de trabalho que implique em mudança de risco, essa transferência deverá ser comunicada de imediato ao médico coordenador ou responsável pelo PCMSO. Correto. Por quê, pessoal? Se mudar o trabalhador de posto de trabalho,
a gente tem que avisar para o coordenador do PCMSO devido às questões de exames. Às vezes, o enfermeiro ele está numa ala que ele não tem contato com doença infecto-contagiosa e agora ele vai trabalhar no setor que tem pacientes de risco. Então, a gente tem que comunicar imediatamente ao médico coordenador do programa, tá? Questão correta. Pessoal, só retornando aqui, caso a gente observe irregularidade no layout da empresa, por exemplo, a gente vê que tem um setor de enfermaria que não tem o lavatório, a gente vai propor para o empregador fazer a correção, tá? Então, a gente usa o nosso conhecimento para melhorar as características, as condições da empresa. Se a empresa vai fazer ou não, já não é uma obrigatoriedade nossa, mas como profissional, a gente tem que solicitar a mudança do layout e a correção, tá bom? Então, verificou que não tem lavatório, que o layout está incorreto, inadequado, faça a proposta de correção, porque é importante que o empregador esteja ciente disso. Próxima questão. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória, com emissão de documento de liberação para o trabalho. Certo ou errado? O que vocês marcaram? Certo. Eu marquei certo. Mais alguém? Certo, né? Então, pessoal, olha só. Essa questão de feridas ou lesões pode ser uma fonte de infecção ou contaminação para o trabalhador. Então, esse empregado, para que ele possa iniciar suas atividades, ele tem que ter uma autorização médica e essa autorização tem que ser um documento o liberando para o trabalho. Por quê? Se ele tem um corte, se ele tem uma ferida e ele entra em contato com o risco biológico, ele pode ser infectado, tá? Então, ele só volta a trabalhar depois de uma emissão de documento de liberação para o trabalho. Questão correta. E a última questão diz o seguinte: na ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, desde que haja afastamento do trabalhador, deverá ser emitida a CAT. Essa questão, gente, ela está errada. A gente vai estudar a CAT mais na frente. Por que está errada? Independentemente de ter afastamento ou não, a CAT tem que ser elaborada, tá? Por quê? Eu me acidentei, cortei a mão. Só que não me impediu de trabalhar. Eu continuei trabalhando normalmente. Não me trouxe uma limitação. A empresa, ela vai deixar de fazer a CAT só porque eu não estou afastado do trabalho? Não, ela vai fazer a CAT normalmente. E ao preencher a CAT, ela vai escrever que não houve afastamento. Vai que daqui 3 dias esse corte vira uma infecção e aí eu preciso me afastar. Eu não vou ter o comunicado de acidente. Então, independentemente do trabalhador ficar afastado ou não, a CAT tem que ser emitida em qualquer caso de acidente. Caí, torci o pé, mas eu consigo trabalhar. A empresa tem que fazer a CAT? Tem. Fiquei afastada 2 dias. A empresa tem que fazer a CAT? Tem. Fiquei afastada nem um dia. Sofri um acidente, mas voltei a trabalhar normalmente. Tem que fazer a CAT. Ah, vou ficar afastado 3 meses devido ao acidente de trabalho. Tem que fazer a CAT. O que eu quero que vocês entendam? Independentemente de afastamento ou não, a CAT tem que ser feita. E a questão fica errada porque ela fala que só vai fazer a CAT se houver afastamento do trabalhador. Técnico de segurança tem que saber disso. São vocês que vão fazer a CAT, tá? CAT é feita pelo SESMIT. São os profissionais de segurança que vão fazer esse formulário. Qualquer trabalhador que se acidenta tem que ter a CAT, independentemente de ter afastamento desse trabalhador ou não. Certo? Certo. Beleza.
Professora, na questão do lavatório lá, da enfermaria, não pode ser a pia do banheiro, tem que ser um lavatório específico para lavar a mão, né? Isso, não pode ser o do banheiro, é um lavatório específico. Então, tá bom. Bom, então vamos lá. Como eu estava falando para vocês, né? É super importante o técnico ficar a par desses assuntos de riscos biológicos, porque pode ser que vocês venham a trabalhar em um hospital, em um laboratório. Então, é interessante que vocês conheçam bastante sobre o tema. O hospital é uma fonte aí muito grande de contratação para técnico de segurança do trabalho, né? Principalmente aqui na nossa região. Então, a questão 2 é para responder as questões de 1 a 5. A questão 1 pede para descrever quais são os riscos biológicos conforme a NR32. Como eu falei para vocês, a NR9 traz um conceito de risco biológico e a NR32 traz outro. Então, eu olho aqui na NR32, claro, sempre fonte segura, NR atualizada, né? No item 32.2.1.1 tem o conceito, que é a resposta da questão 1. E aí fala o seguinte: consideram-se agentes biológicos os micro-organismos, geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os prions. Então, aqui a gente tem o conceito de risco biológico conforme NR32, tá bom? Resposta da questão 1. Qual é o conceito de risco biológico da NR9? Lá fala que risco biológico são vírus, bactérias, micro-organismos em geral. É basicamente a mesma coisa que a NR32, porém em palavras diferentes, tá? Alguma dúvida? Foi esse o conceito que vocês colocaram aqui na questão 1? Todos pesquisaram NR32? No meu caso, sim. Ótimo, beleza. Questão 2. O que deve constar no PCMSO dos estabelecimentos de serviços de saúde, além do previsto da NR7? Então, vamos lá. A gente quer saber o que tem que ter no PCMSO. No item 32.2.3.1, a gente tem essa resposta, tá? O PCMSO desses estabelecimentos de saúde tem que constar o que já tem na NR7, mais o reconhecimento e avaliação de riscos biológicos, a localização das áreas de risco, a relação contendo identificação nominal dos trabalhadores, função, local em que desempenham suas atividades e o risco a que estão expostos, vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos e o programa de vacinação. Então, o PCMSO de estabelecimentos de serviços de saúde, ele tem mais obrigatoriedades. O programa, ele vai envolver o que está na NR7 mais o que está na NR32, que são esses itens aqui que eu acabei de ler, da letra A até a letra E. Então, é um programa ainda mais completo, tá bom? Onde a gente vai detalhar aqui todos esses riscos biológicos, a vacinação obrigatória dos trabalhadores, tá? Todo estabelecimento vai cobrar essa questão de vacinação? Não, os estabelecimentos de serviço de saúde são mais específicos com relação a isso, porque ele tem doenças. Então, eles vão ter esse programa de vacinação. Por isso que o PCMSO deles é mais completo. Então, se você é técnico de segurança de estabelecimento de serviço de saúde, você tem que ficar atento às questões que o PPRA e o PCMSO devem acrescentar. Tá bom? Dúvidas? Não. Não. Beleza. Questão 3. Descreva as medidas de proteção contra riscos biológicos segundo a NR32. São muitas, né? Essa questão aqui tem uma possibilidade muito grande para que a gente pudesse trazer a resposta. Como, por exemplo, programa de vacinação é uma medida de proteção contra riscos biológicos. Os lavatórios nas enfermarias é uma medida de proteção contra risco biológico. A asepsia dos instrumentais. O uso dos EPIs como capote, luvas, óculos. Eu falei que os olhos é via de contaminação, né? Então, óculos é importante. Calçado fechado.
a proibição do uso de adornos. Tudo isso são medidas de proteção contra riscos biológicos, tá? Quando a gente fala do pérfuro cortante, é proibido reencapar o pérfuro cortante para evitar a contaminação contra risco biológico. O pérfuro cortante tem que ser depositado no descarpax, que é a lixeira adequada, vedação das lixeiras. Então, tudo isso são medidas que vocês têm uma possibilidade aí muito grande de resposta. Tá bom? Alguém colocou algo diferente do que eu falei e quer comentar? Não? Beleza. Questão 4. Quais vacinas devem ser contempladas para os trabalhadores do Programa de Imunização em Estabelecimentos de Serviços de Saúde? Gente, então nós vamos fazer essa pesquisa lá na NR32, tá? Vamos lá fazer aqui a pesquisa. Deixa eu fazer o download aqui, onde a gente vai encontrar. Item 32.2.4.17.1 da vacinação dos trabalhadores. Então, aqui é a nossa resposta. A todo trabalhador do serviço de saúde deve ser fornecido gratuitamente programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. Então, essa é a nossa resposta da questão 4. Quais vacinas? Aquelas que o médico escrever no PCMSO, mais tétano, difteria e hepatite B, tá bom? Tudo isso tem que constar aí no programa de vacinação desses trabalhadores que estão expostos a riscos biológicos. E a questão 5, questão muito fácil, pergunta para a gente o que é biossegurança. A biossegurança, pessoal, nada mais é do que a segurança do trabalho implementada contra os riscos biológicos. Então, são medidas de asepsia, organização, desinfecção, esterilização, utilização de EPIs, tá? Todo esse contexto de segurança voltada para a proteção contra riscos biológicos é o que a gente chama de biossegurança. E aí, a outra atividade, que foi a última que a gente fez sobre riscos biológicos, fala justamente sobre isso. Eu passei um artigo para vocês, e nesse artigo era para vocês fazerem a leitura e recomendar as medidas de segurança contra riscos biológicos, né? Ou seja, era para que vocês respondessem quais os itens de segurança são implementados para medidas de biossegurança. E aí, lá no artigo, a gente tinha essa resposta, né? Que aí eu vou ler aqui para vocês. Equipamento de proteção individual, EPI, que vai ser o calçado, luva, óculos, avental, capote, né? Equipamento de proteção coletiva, como sendo aquelas questões voltadas para chuveiros automáticos, né? No caso de contato, lavatórios. Também é um equipamento de proteção coletiva, aquelas capelas que evita a disseminação do vírus, do risco biológico. Também pode ser considerado equipamento de proteção coletiva a gestão de leitos, a forma com que a empresa vai organizar ali o layout, né, desses riscos. Então, autoclave, onde a gente vai esterilizar o material, é o equipamento de proteção coletiva. As cabines de segurança, que é a capela, né, que eu falei para vocês. Essas cabines de segurança, elas vão isolar o risco biológico. Então, vai evitar que ele seja disseminado ali no ambiente de trabalho. O lava-óleos, né, como eu falei para vocês, é um chuveirinho, né, que vai ser usado ali no caso de uma emergência.
Então, essas são algumas medidas de biossegurança, né? Desinfecção. Então, tudo isso pode ser considerado como sendo itens de segurança voltado para a proteção contra riscos biológicos. No dia que eu dei a aula, eu falei, pessoal, sabem o que é biossegurança? E ninguém me respondeu, né? Ninguém sabia o que era biossegurança. Então, agora fica claro para vocês, né, que a biossegurança são essas medidas de controle de riscos biológicos, onde deve ser implementada em todos os estabelecimentos de serviço de saúde, ok? E aí, o que vocês acharam sobre esse estudo dos riscos biológicos? Ficou claro para vocês? Esclareceu bastante? Acharam interessante? Eu gostei bastante, professora. Pois é uma área muito promissora. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com risco biológico, porque é algo que faz parte, né, da nossa rotina como técnicos em segurança, profissionais da segurança. E aí, cada vez mais, vocês vão aprendendo sobre esse tipo de risco, tá? Mas aí, pessoal, fica a minha sugestão para vocês complementarem o estudo, assistir vídeo, fazer a leitura da NR32, e tudo isso vai contribuir bastante. Eu sempre falo, só as nossas aulas aqui não é suficiente. O protagonista da aprendizagem é você. Então, vocês têm que correr atrás das informações, buscar cada dia mais aperfeiçoar o conhecimento de vocês para que vocês possam se sobressair no mercado. Porque senão você vai ser aquele profissional mediano, né? Que assiste a aula, tem presença, e aí depois ele está com o diploma em mãos. Não, vocês têm que pensar que vocês precisam ser profissionais diferenciados, onde vocês vão em busca do conhecimento, onde vocês vão atrás da informação. E eu estou aqui para isso, para ajudar vocês, né, a disponibilizar material, a trazer mais um esclarecimento, tá bom? Mas se ficar alguma dúvida, se ficar aí algo que vocês não entenderam, podem perguntar, fiquem à vontade para isso, tá bom? Essa questão do risco biológico é muito interessante e, como a gente está passando por uma pandemia, a gente consegue associar muito as medidas de biossegurança com ao que estamos vivendo, né? A questão da pandemia, o uso de máscara, distanciamento, lavar as mãos. Então, tudo isso são ações aí de biossegurança que são implementadas já em estabelecimentos de saúde e que a gente trouxe para a nossa vida, para dentro de casa, devido à pandemia, tá bom? Então, é um tema aí bastante importante. Então, pessoal, a gente faz aqui a correção de todas as atividades pendentes. Tarefa 1, riscos biológicos e medidas de biossegurança. Muitos não enviaram todas as respostas, então façam o envio. Eu sempre falo para vocês, quem não envia fica com falta. A nossa orientação pedagógica verifica a interação de vocês aqui na plataforma. Então, é super importante que vocês façam o envio da tarefa. Sem contar que, ao final da unidade curricular, se você não alcançou a média e não enviou as tarefas, você vai ficar de recuperação, tá? Então, não deixem de enviar a atividade, que é super importante. Então, agora eu vou passar para vocês aqui as instruções do projeto integrador, tá? Esse é o arquivo do projeto integrador que eu vou disponibilizar para vocês. Então, nós estamos na UC2, na qual se chama Realizar avaliação e medidas de controle de riscos físicos, químicos e biológicos. Como eu falei para vocês, a gente começou pelos riscos biológicos e aí depois a gente vai ver os riscos físicos e químicos, tá? Então, no que consiste o nosso projeto integrador? Vou fazer aqui a leitura para vocês. A norma regulamentadora 9 do Ministério da Economia estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente
e dos recursos naturais. Então, pessoal, é super interessante a gente entender isso. Quando a gente está trabalhando com segurança do trabalho, a gente também vai estar promovendo a preservação ambiental e a preservação dos recursos naturais. De que forma? Se a gente evita um acidente de trabalho, como derramamento de óleo, por exemplo, a gente vai estar contribuindo também com a questão da preservação do meio ambiente. Se a gente faz a separação dos lixos ali no hospital, né, pérfuro cortante de um lado, infectante de outro, a gente vai estar colaborando com o meio ambiente, fazendo essa gestão adequada, tá? Então, o empregador, ele deve informar seus empregados sobre os riscos ou situações irregulares. E cabe ao técnico de segurança do trabalho, como representante do empregador, realizar essas inspeções técnicas de segurança do trabalho, trazendo aí informações sobre a atual situação da empresa e aquilo que precisa ser melhorado, tá? Então, é o técnico em segurança que vai avaliar a situação atual da empresa, né? Por meio da inspeção, do checklist e comparar com o que a norma regulamentadora exige, tá bom? O técnico, ele tem esse papel fundamental. E é basicamente isso que vocês vão fazer nesse projeto integrador. Você deverá elaborar um checklist de segurança com a finalidade de coletar informações sobre a atual condição de segurança com relação aos riscos. Quais riscos? Os físicos, químicos e biológicos. Então, como que a gente vai fazer? Vocês podem manter o grupo do projeto integrador que vocês apresentaram na unidade curricular 1, sem problema algum. E aí vocês vão escolher o tema, ou o risco físico, ou o risco químico, ou o risco biológico, tá? Ah, professora, mas são 5 grupos. 2 vão ficar com o mesmo tema. Ok, não tem problema. Vamos supor que 2 grupos escolheram o risco físico. Então, esses 2 grupos vão elaborar o checklist sobre risco físico. Não tem problema. Um grupo só ficou com risco biológico. Ok, um grupo vai fazer o checklist sobre risco biológico. E os outros 2 grupos ficou com risco químico. Beleza, não tem problema. Então, eu vou dar o prazo de até sexta-feira para o grupo escolher qual vai ser o tema do checklist, tá? Então, vocês têm até sexta-feira para escolher se vão ficar com risco físico, químico ou biológico. Professora, quero mudar de grupo. Posso? Pode. A sugestão de manter o grupo não é obrigatório, é só uma sugestão minha. Se vocês quiserem mudar os grupos, perfeito, sem problema algum. Mas se quiser manter, também tranquilo, tá? E aí, eu só quero que na sexta-feira vocês me comuniquem com qual tema o grupo ficou. Se foi sobre risco físico, se foi sobre risco químico ou se foi sobre risco biológico. Aí, pessoal, a apresentação desse checklist vai ser dia 22 de fevereiro. Por quê? Nós vamos entrar de recesso dia 21 de dezembro, a nossa última aula. E aí a gente volta dia 1º de fevereiro. Então, vocês vão ter o mês de janeiro todinho de férias. Folga, né? Que é o recesso. Dia 1º de fevereiro, a gente retorna com as aulas. E no dia 22 é a apresentação do projeto integrador. Mas a minha sugestão é que desde agora vocês já comecem a montar o checklist, porque senão vai ficar muito de última hora. Quando a gente retornar do recesso, vai ter o quê? 2 semanas, praticamente, para vocês criarem aí e apresentarem o PI, tá? 3 semanas, no máximo. Então, é bom já deixar, pelo menos, encaminhado. Não precisa deixar pronto esse ano ainda, mas pelo menos deixar encaminhado, tá? Como que é esse checklist? Gente, existem vários modelos na internet. Olha só. Vou pesquisar aqui só para mostrar para vocês um modelo de checklist de segurança. Só o modelo sugestivo, tá? Então, olha só. Aqui, eu tenho o modelo de um checklist. No cabeçalho, eu vou colocar todas as informações da empresa, do inspetor,
podem ser fictícias, tá? Porque como a gente está na pandemia, a gente ainda não está conseguindo fazer visita técnica, então vocês podem colocar o nome fictício de um estabelecimento. E aí vocês vão colocar a descrição dos itens a serem observados e vão colocar se sim ou se não. Se sim, está correto, ou se não, é uma não conformidade que precisa ser melhorado. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o risco biológico. Um item a ser observado. Todos os trabalhadores cumprem com a utilização dos EPIs? Então, a gente vai marcar sim ou não. Outro item com relação ao risco biológico. Existe lavatório nas enfermarias onde são internados pacientes com doenças infectocontagiosas? A gente vai marcar se sim ou se não. Se não existe, a empresa tem que regularizar, entendeu? Outro exemplo de verificação do risco biológico. As pessoas são treinadas para não utilizar adornos? Então, a gente vai marcar se sim ou se não. Então, tudo isso que a gente aprendeu, que é medida de segurança contra risco biológico, a gente vai descrever e a gente vai marcar se sim ou se não. Ah, professora, mas não tem como a gente inspecionar, a gente não pode ir em um hospital. Gente, vai ser informação fictícia. O que vocês vão fazer? Vocês vão marcar sim ou não de forma fictícia. E aí, nos comentários, vocês podem deixar aqui o que a empresa precisa regularizar. Professora, como que eu vou saber o que eu tenho que descrever? Vocês podem ir lá na NR. Então, olha só, eu vou lá na NR 32, e aí na NR 32, ou então na aula que a professora postou, tem todas as medidas de segurança. Olha só, aqui na aula fala, é proibido o uso de adornos, é exigência os lavatórios, é exigência a vacinação. Então, é isso que vocês vão colocar para verificar. Entenderam? Então, aqui na aula tem todas as informações, assim como vai ter sobre riscos físicos e biológicos. Então, eu vou descrever. É necessário que vocês descrevam pelo menos 15 itens, tá? Então, nesse exemplo aqui que eu coloquei, tem 9. Vocês têm que fazer pelo menos 15. 15 itens a serem observados. E aí existem várias possibilidades. Vacinação dos trabalhadores, a gente vai observar se a vacinação está em dia ou não. Tudo que for medida de biossegurança, tá bom? Com relação a risco biológico. Com relação a risco físico, o que é que a gente vai estudar? Os trabalhadores usam os EPIs de forma adequada? Receberam treinamento? A gente vai marcar se sim ou se não. O PPRA foi elaborado? Risco químico, aí a gente vai marcar. Existe o treinamento com relação à rotulagem dos riscos químicos? O trabalhador recebeu capacitação obrigatória? O trabalhador utiliza o EPI de forma correta? Então, vocês vão marcar se sim ou se não. No mínimo, 15 itens cada grupo tem que fazer sobre o tema. E aí, no dia 22, vocês vão apresentar o checklist de vocês. Ok? Dúvidas? Tranquilo, professor. Beleza. Aí, pessoal, a minha sugestão... Ótimo. A minha sugestão é que vocês façam em forma de tabela, como eu mostrei ali o exemplo para vocês. Porque em forma de tabela, a gente consegue marcar se está correto, se não está, colocar uma observação. Se a gente fizer o checklist em forma de texto, fica mais confuso. Então, vocês podem ir lá no Word, monta uma tabelinha e vai escrever na descrição dos itens, tá bom? No sentido de a gente montar o checklist e poder apresentar isso no dia 22. Então, aqui está todas as informações, tá? Vocês podem pesquisar modelos de checklist na internet, vocês vão encontrar vários, vocês vão encontrar modelos até pronto. Eu não quero que vocês copiem e colem uma foto igual eu fiz aqui. Isso aqui foi só para mostrar para vocês como que é um checklist. Ah, eu vou colocar lá, checklist NR32, eu copiar e colar. Não, vocês vão montar o de vocês. Quem copiar e colar vai tirar 0, tá? É para vocês lerem a norma e montar o checklist de vocês. Eu vou saber quem copiou e colou, tá bom? Não é para pegar um checklist pronto da internet. Eu tenho certeza que vocês encontram vários modelos. Vocês podem se basear por esse modelo para montar o de vocês, mas não pode copiar igual tá lá.
Não tem problema, existem vários blogs de segurança que tem checklist de risco físico, checklist de risco químico, checklist de risco biológico. Vocês podem pesquisar modelos e trazer ideias, mas copiar não, tá? Então, vocês vão montar o de vocês, vocês podem colocar a logomarca, vocês podem colocar o nome de vocês, colorir a tabela, fazer aí do jeitinho que vocês acharem melhor. Mas a equipe tem que montar o seu. Não quero nada copiado. Beleza? Tá certo. Ótimo. Então, pessoal, amanhã a gente já vai iniciar uma atividade sobre o novo tema da nossa aula. E na sexta-feira, vocês vão me passar o tema que o grupo escolheu sobre o projeto integrador e eu vou dar continuidade ao conteúdo, explicando para vocês a nossa próxima matéria, o nosso próximo tema, tá? Agora, eu vou fazer aqui o upload do arquivo do projeto integrador para que vocês possam ter acesso lá na área do aluno. Então, quem já quiser ir montando, pode montar, mas nesse primeiro momento o mais importante é que vocês escolham qual vai ser o tema do grupo, tá? Como aqui na sala a gente vai ter 5 grupos, não tem problema 2 grupos ficarem com o mesmo tema, tá? Nunca o checklist vai ser igual. Então, não tem problema nenhum. Aí eu vou escrever aqui, ó, projeto integrador. E vou anexar o arquivo que tem as orientações. Prontinho. Aí vocês podem já ter acesso a esse arquivo lá, discutir com a equipe qual tema que vocês vão escolher, tá bom? Posso fazer a chamada? Querem fazer aí alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Professora, é porque eu entrei atrasado. A questão do grupo vai continuar o mesmo? Não sei se a senhora já chegou a falar. Comentei. Eu dei a sugestão para manter o mesmo, tá? Mas, se vocês quiserem trocar, não tem problema. Ah, professora, eu não quero ficar no grupo, vou trocar. Ok, pode montar outro grupo, pode trocar. Eu só dei a sugestão para manter, para que pudesse ficar mais fácil, né? Já que vocês já têm o grupo, já apresentaram. Mas se quiser trocar também não tem problema, não, tá? Não, tudo bem, então. Obrigado, tá? Por nada. A regrinha continua, viu, gente? É até 5 pessoas em cada grupo, tá bom? Beleza. Tá ok. Esse projeto integrador, vocês vão ver que vai ser bem fácil para vocês desenvolverem. Como eu falei para vocês, o importante é que tenha pelo menos 15 itens no checklist, tá? Então, eu quero que vocês façam dessa forma. Mas vai ser bem tranquilo montar o checklist. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer com facilidade. Beleza. Se surgir mais alguma dúvida ao longo da execução do PI, só vocês entrarem em contato, podem me perguntar aqui na aula ao vivo. Quem gosta de mandar o WhatsApp pode mandar, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, tá bom? Vou fazer aqui então a chamada de vocês. Anderson Carlos. Ok. Bianca Stephanie. Presente. Ok. Cristina dos Santos. Cris está aqui, ok. Débora Gonçalves. Débora não está. Só um instante, pessoal.
Débora não está. Dielson. Ok, Dielson está aqui. Elisiane. Presente, professora. Eu entrei atrasada que eu não estava conseguindo entrar, não. Gabriel, bem-vindo. Gabriel está aqui. Giovanni. Tá. Ohana Cristina não está. Genadi não está. João Evandro. Aqui, professor. Ok. João Vitor. Não está. Leonardo. Presente. Ok. Luciana Francisca. Não está. Professor, eu estou presente que meu áudio travou aqui. Ah, beleza, coloquei, Gabriel. Maísa Teixeira. Maísa faltou hoje. Maria Cleidiane. Tá aqui. Maria do Carmo. Tá. Mirtes. Mirtes está aqui, tá sem microfone hoje também. Nicolas. Eu. Ok. Rayane Melo. Rayane tá aqui. Roberto Miqueias. Roberto não está. Rosângela. Presente. Ok. Simone. Presente. Tamara. Presente. Tiago. Presente. E o Alisson. Beleza. Gente, vamos facilitar a vida da professora. Por gentileza, providencie o microfone de vocês, tá? Até para que a gente possa interagir melhor, para que vocês possam responder a chamada para me ajudar, tá bom? Então, eu peço aí que vocês providenciem aí o microfone, tá? Para melhorar aqui a nossa comunicação, tá bom? Ok, professora, que o meu estava silencioso. Beleza. Bom, então é isso, pessoal. Na sexta, eu vou passar para vocês aqui mais conteúdo, tá? Da unidade curricular. Eu vou disponibilizar a gravação da aula de hoje. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, que vocês sabem, eu tenho que fazer download, postar no YouTube. O link direto vocês não conseguem assistir. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Não se esqueçam de ver com o grupo qual tema vocês vão ficar, para na sexta-feira a gente separar tudo certinho com relação ao projeto integrador. Tá bom? Fiquem com Deus. Até logo. Boa noite. Até logo, boa Até, noite. Boa noite.